Mais uma vez, uma boa noite a todos. E mais uma vez, sejam bem-vindos a Calvary Campo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Se você não tem uma Bíblia, basta levantar sua mão onde quer que você esteja, o pessoal da nossa recepção está disposto aí a te ajudar. Alguém precisa? Se você está nos visitando, se você não está nos visitando, precisa de Bíblia, né? Não falta a Bíblia lá em casa? Tá bom. Mas vocês podem. Jeremias, capítulo de número 29, eu te convido à leitura dos versículos 1 a 14. A palavra de Deus diz assim: Esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleaçá, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez nos submetemos completa e profundamente à Tua palavra, que é trazida às nossas mentes e corações pelo Teu Espírito. Deus, que não olhemos jamais esse livro como apenas mais um livro, mesmo sendo um livro religioso. A palavra de Deus é muito mais do que isso. É esse livro vivo e vivificador que nos afeta e nos transforma por completo, que vem e nos molda de acordo com a Tua vontade. É isso que esperamos, é por isso que oramos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Para você entender um pouco do que está acontecendo aqui, o Império Babilônio era a força dominante naquela época, naquela parte do mundo. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que talvez você já tenha ouvido falar se você leu o livro de Daniel, então Jeremias contemporâneo aqui com Daniel, ele já havia invadido Israel, sobretudo Judá mais especificamente, por 2 vezes. 605 a.C., 598 a.C., o rei Joaquim, que é mencionado aqui, é levado na segunda leva, nesse momento de 598 a.C. Mas os babilônios eles fazem algo interessante, eles não chegam e acabam com tudo e destroem todas as coisas, ao menos não num primeiro momento. Eles não invadem aquela terra e deixam terra arrasada, não.
Eles chegam e eles levam pessoas-chave daquele povo. Ao invés de simplesmente acabar com tudo, eles levam essa lista de pessoas que está aqui no nosso texto, levam os líderes, levam os sacerdotes, levam embora os profetas, levam embora os oficiais, os artesãos, os artífices. É aquilo que talvez no Apocalipse Jesus chamaria de príncipes e sacerdotes, trazendo uma conotação espiritual, tal como ele nos chamou também. Mas quando nós falamos culturalmente dos príncipes da cidade, ou os príncipes das nações, ou da nação, é aquela ideia daqueles que geram influência, dos pensadores, dos filósofos, dos profetas, dos líderes políticos, religiosos, dos artistas, daqueles que realmente estão pensando de modo complexo, de modo um pouco mais materializado, os dilemas da cidade, da região e do país. A verdade é que quando você tira esse capital cultural de um povo, você o conquista sem que ele perceba. Porque se você deixa apenas a classe operária, e aqui não é uma expressão pejorativa, é uma expressão de diagnóstico. Quando você deixa apenas aqueles que remetem ao trabalho braçal, mas não exercem lideranças, não refletem sobre os futuros da cidade, da região e do país, quando você tira aqueles que de fato estão pensando e são visionários e são colocados em posições estratégicas e até têm o capital intelectual para realizar isso tudo, a verdade é que quando você chega ali novamente, aquele povo já está dominado e sequer sabe. Ele se torna suscetível, não apenas a uma invasão, a uma destruição, mas mais do que isso, ele se torna suscetível àquilo que alguns chamam de uma aculturação. Interessante entender isso, porque essa é a maneira mais eficaz de desconstruir a cultura de um povo, para então depois subjugá-lo. E os judeus pareciam saber disso, sobretudo porque eles eram os líderes da nação. Eles eram os líderes daquela região. Então, eles sabiam que eles corriam o risco de perder suas crenças dominantes, sua identidade, seus valores fundamentais, corriam o risco da assimilação cultural. Quando você faz isso com o povo, você mexe até com a estima, com a autoestima do povo. É um povo que se sente diminuído, é um povo que se sente assim complexado, eles já não têm mais vislumbre de futuro, eles já não sonham. Sabendo disso, o que os judeus fizeram? A história nos conta que eles não entraram efetivamente na cidade. Eles não faziam parte da vida daquele povo. Eles ficavam às margens das cidades e eles não embarcaram nessa. Embora tenham sido deportados, eles ficavam se isolando para proteger a sua própria cultura. Interessante, essa semana nós estávamos com o pastor Paulo Júnior, ele nos falava um pouco sobre a questão da construção histórica do Brasil, que todos nós sabemos, como nós fomos colonizados. Diferente de outros países, os nossos colonizadores não vieram para cá, eles estavam aqui. Isso faz toda a diferença. Não é, de repente, como os anglo-saxões que mudam para a América do Norte e vão expandindo a questão das 13 colônias. Eles pensaram, ok, essa é a nova Inglaterra, essa é a nova terra, é a terra de esperança, é aqui que a gente vai viver, sonhar e prosperar. Não. Os nossos colonizadores, majoritariamente, mas não apenas portugueses e espanhóis, vieram numa lógica extrativista, vieram tomar o nosso ouro, e a cana, e o pau-brasil, e tudo mais. E aí buscavam essas informações com os índios, e os índios, por coisa de assim, uma muda de roupa, estavam achando que estavam ganhando bastante. E abriam mão de terras, e falavam onde é que estavam as riquezas do nosso país. E quando a gente declara independência, que assim, é uma grande ilusão a maneira como aconteceu, naquele grito do Ipiranga, que tem quadros e parece muito heróico, mas há quem diga que de heróico não tinha nada, nós ganhamos a nossa independência ao custo de 3 milhões de libras esterlinas, pagas à Inglaterra, que na verdade deveriam ser passadas a Portugal, que por acaso devia à Inglaterra, que por acaso devia 3 milhões de libras esterlinas, tudo coincidência. Para que agora a comunidade internacional perceba que o país é um país livre, mesmo nascendo já com uma dívida gigantesca que não conseguiu pagar, e se estendeu por séculos. Por que eu digo isso? Porque o nosso povo é um povo maravilhoso. O nosso povo é um povo inteligente, o nosso povo é um povo criativo, o nosso povo é um povo talentoso. O melhor do que há no mundo, e não é bairrismo, está aqui. Essa miscigenação nos torna um povo muito privilegiado, mas a gente tem complexo de vira-lata. A gente tem complexo de vira-lata, a gente acha que o que é bom mesmo está lá fora. Então,
São os europeus que são bons, são os americanos que são bons. O Brasil não, o Brasil sempre vai ser o país do futuro e é um país de terceiro mundo. E não importa quão ricos nós sejamos, não importa quão potencial nós tenhamos, nós estamos acostumados a viver uma vida desgraçada. E a gente acha que isso é normal e que sempre foi assim e que sempre será assim. Por quê? Porque a nossa cultura foi formada para ser uma cultura de gente dominada. Uma cultura que, embora tenha príncipes, é uma cultura que se comporta como escravo. É uma cultura que, de repente, recebeu a alforria, aboliu a escravatura, mas nunca deixou de olhar para o alto como alguém que espera receber ordens do seu senhor, culturalmente falando. O que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver que as maneiras de uma cultura serem construídas e recontar a história é interessante para a gente perceber alguns processos e algumas características. Eu tenho estudado muito a história de Campo Mourão há alguns anos, mas mais efetivamente nesses últimos tempos. E uma cultura belíssima, uma história belíssima, mas que tem seus traços positivos e negativos, e aí você começa a perceber o porquê de algumas coisas que tem a sua explicação lá no passado, que hoje, de repente, a gente não sabe porquê, a não ser que a gente retorne e perceba como foi esse processo desde o Brasil Império, passando pelos pioneiros, 1903, até as primeiras famílias, os primeiros colonos, as famílias tradicionais e como isso foi se desenvolvendo através da história da nossa cidade até chegar aqui. Cultura, construções culturais, formação de um povo. O povo judeu falava, a gente não vai se envolver com a cidade. Deus manda uma carta através do profeta Jeremias e diz o seguinte: eu quero que vocês se estabeleçam na cidade. Eu quero que vocês mergulhem nessa cultura. Então eu queria trazer três verdades básicas sobre essa ideia da cidade como ambiente da missão. A gente já falou sobre Jesus, o modelo da missão. A gente já falou sobre o evangelho, a mensagem da missão. A gente já falou sobre testemunho, a atitude diante da missão. E a cidade é o ambiente da nossa missão. É onde a missão cristã acontece. Três verdades que eu gostaria de destacar. Primeiro, Deus está dizendo, façam da cidade o seu lar. O que isso significa? Segundo, lembrem-se que a cidade não é seu destino final. Terceiro, amem e sirvam a cidade. Olha comigo o versículo 1. Façam da cidade o seu lar. Versículo 1 diz, esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo. Preste atenção. O povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Esse povo foi deportado de Jerusalém para a Babilônia pela força do rei Nabucodonosor. Mas olha comigo o versículo 4, que interessante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Mas espera aí, foi Nabucodonosor ou foi Deus? Resta a dúvida, olha o versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. É importantíssimo perceber o que Deus está dizendo aqui, para eles e para nós. Deus está dizendo para esses líderes, para esse povo judeu, para os príncipes da cultura que haviam sido deportados, o seguinte: forças sociais te trouxeram para a Babilônia, mas em última instância fui eu que orquestrei tudo. Meus irmãos, uma das doutrinas mais belas do Evangelho e da Palavra de Deus é a doutrina da soberania de Deus. Porque ou nós cremos que nós servimos a um Deus soberano que jamais perdeu o controle da história, ou a gente se desespera em meio ao caos ao pensar que nós estamos abandonados à nossa própria sorte. Ou Deus é soberano e Ele conduz a história, ou só nos resta o desespero. Então Deus está dizendo, forças sociais te trouxeram para cá, mas fui eu que orquestrei tudo. Foi Nabucodonosor, mas fui eu antes dele. Fui eu que usei os reinos e os impérios e as forças para que vocês chegassem até aqui. Você está aqui porque eu tenho um propósito em você estar aqui. Isso me gerou alguns questionamentos. Por exemplo, questionamento simples. Para quem nasceu em Campo Mourão, por que você nasceu em Campo Mourão? Por que você nasceu em Campo Mourão? Você não teve controle sobre isso. Para quem não nasceu, mas foi criado, pergunta óbvia, por que de tantas cidades, ou entre tantas cidades, por que você foi criado aqui? Por que você desenvolveu sua vida aqui? Para vocês que já constituíram famílias, por que vocês tiveram filhos aqui? Estão tendo netos aqui?
Ou para vocês que não nasceram aqui e não foram criados aqui, por que será que dentre todas as cidades do mundo, você veio parar aqui em Campo Mourão? A gente poderia refletir e pensar, não, eu vim para cá por causa de uma oportunidade de trabalho, eu vim para cá porque eu vim fazer uma faculdade, foi aqui que eu passei, eu vim para cá porque meus familiares acharam que aqui seria uma boa situação para nós. Não, deixa eu te sugerir uma resposta muito simples e muito óbvia, quase reducionista, mas que eu tenho plena convicção dela. Você está aqui porque Deus queria que você estivesse aqui. Foi Deus que te trouxe para cá. Não foi o emprego, não foi a faculdade, não foram a ideia dos teus pais. Não, Deus usou isso tudo. Deus usou as circunstâncias porque Deus queria que em 2019 você e eu estivéssemos aqui nessa cidade, porque Deus nunca faz nada sem que haja um propósito. Então, mais do que apenas você estar aqui, você está aqui por uma razão. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Deus está dizendo, eu quero vocês aqui, por isso eu os trouxe. Por duas razões. Deus está dizendo, porque eu vou fazer coisas na vida de vocês que precisa ser aqui. O povo judeu havia sido deportado, o povo judeu havia sido exilado. Eles poderiam por um momento pensar, mas será que Deus nos abandonou? Será que Deus esqueceu de nós? Por que minha vida está desse jeito? Por que eu estou passando por esse tipo de privação, de dificuldade, de adversidade, de sofrimento? Deus está dizendo o seguinte, eu trouxe vocês até aqui porque eu quero moldar a sua vida. Porque tem coisas que eu quero fazer em você, e eu quero fazer coisas em você através dessa cidade. Mas o inverso também é verdadeiro. Eu trouxe você até aqui, porque tem coisas que eu quero fazer na cidade através de você. Então, estabeleça-se nela. Pare de se isolar. Pare de ignorar as demandas da cidade. Olhe para a cidade. Faça dela o seu lar. O povo de Deus não estava ali porque Deus havia esquecido deles. O povo de Deus não estava ali porque faltou uma opção melhor. O povo de Deus estava ali porque Deus queria que eles estivessem ali. Você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Você está nessa cidade ou nessa região porque Deus o trouxe até aqui. É como se ele estivesse falando, para de viver como forasteiros. Parem de viver como turistas. Parem de viver a partir de uma percepção utilitarista com a cidade, de alguém que passa por ela, mas não permanece, de alguém que se utiliza dela, mas não a abençoa. Veja, ele está dizendo, construam casas. Não é apenas uma ordenança estrutural, material. Construir casas é altamente simbólico. É literal, mas é altamente simbólico. Alguns anos atrás, eu e minha esposa, nós estávamos conversando, não tantos anos assim. E ela falou, amor, seria maravilhoso se a gente comprasse uma casa, né? E na época eu falei, amor, a gente não tem planos de sair, mas assim, comprar uma casa, esse é um passo grande. Primeiro porque a gente não tem o recurso para fazer isso, a gente teria que descobrir como se compra uma casa. Segundo, porque comprar uma casa, e de repente para vocês... Alguns de vocês pode não significar nada, mas quando eu penso em comprar uma casa, isso traz para mim uma realidade simbólica forte. É tipo assim, comprar um espaço no cemitério. Entende o que eu estou dizendo? Comprar uma casa é fincar raízes. Comprar uma casa é dizer, eu não estou de passagem, eu vim para ficar. Nós estamos aqui há 12 anos. Deus nos tem dado o privilégio de pastorear essa igreja há 9 anos. Hoje eu estou louco para comprar uma casa aqui. Ainda não tenho dinheiro. Mas eu já entendi a simbologia. Que a gente quer construir casa nessa cidade. Nossos filhos nasceram nessa cidade. A gente quer construir nossa história nessa cidade. Já está construindo. 12 anos não é tão pouco tempo assim. Então Deus está falando, construam casas. Participem dos estratos sociais. Envolvam-se na economia local. Constituam família. É interessante que quando a gente começa a estudar cidades na palavra de Deus, a primeira cidade não é um bom exemplo.
Caim sai, depois de matar o irmão, vai lá, afunda uma cidade para se resguardar, para se proteger. Aí a primeira grande cidade é Babel, que vai dar origem a toda essa conceituação de Babilônia, que não apenas é um ambiente literal, mas na palavra de Deus é também um ambiente simbólico. Tanto que lá no fim de tudo, Apocalipse 17, Apocalipse 18, antes do retorno de Cristo em Apocalipse 19, é dito que o que cai é a grande Babilônia. Babilônia é esse sistema mundial que milita contra Deus, é uma força anti-reino. É esse ambiente de uma cidade que tenta viver para si, se proteger de modo autônomo, independente de Deus, e que vai construindo suas torres e seus arranha-céus, porque acha que pela força do próprio braço consegue constituir sua vida. Então a coisa começa estranha, mas é interessante que Deus vai redimindo a ideia de cidade. Deus vai fazendo no Antigo Testamento cidades-refúgio. E Deus vai terminar todas as coisas, embora tudo tenha se iniciado num jardim, tudo termina em uma cidade chamada Nova Jerusalém. Então, cidade está no escopo da história da redenção. Uma cidade, uma comunidade de gente que ama e serve um ao outro e que tem Deus como grande governante desse povo. Esse é o projeto de Deus para a cidade. Falamos sobre isso. Já como a cidade dos homens deveria refletir aquilo que a gente viu na cidade de Deus. Interessante que existem dados que dizem que cerca de 5 milhões de pessoas se mudam para cidades ou grandes centros urbanos no mundo, todo ano. Algumas décadas a população mundial era rural, algumas décadas Campo Mourão era totalmente rural. O mundo mudou. 50% da população mundial vive em cidades. Estima-se que em poucos anos, 75% da população mundial vai viver em cidades. As pessoas estão inundando as cidades. O que isso nos diz? Nos diz que nós temos uma comissão a cumprir, a grande comissão de ir e pregar e plantar igrejas, mas a verdade é que a igreja está mais lenta do que o avanço populacional. Então, o que Deus está fazendo? Se a igreja não consegue chegar em todos os lugares, em todas as pessoas, Deus está fazendo com que as pessoas inundem as cidades para que a igreja possa ministrar até elas. Não é fantástico isso? É um influxo, é um movimento inverso. Deus falou, vai, e a gente foi, mas a gente não conseguiu ir com toda a velocidade, ou a gente não está acompanhando a mesma velocidade, então Deus faz com que o povo venha. As missões antigamente eram essencialmente transculturais. Você ia para um outro país, para um outro continente, para lidar com outra cultura. Meus irmãos, para lidar com outra cultura, basta olhar para o lado hoje em dia. Vocês vão me ajudar aqui. Gabriel, de onde é que você vem? Fala mais alto. Rio de Janeiro. Cadê o Everton? De onde é que você vem? Amazonas. Cadê a Rebeca? Está aí? De onde é que você vem? Birigui. Chantre, eu sei que você está aí. De onde é que você vem? Santos. Vocês estão entendendo? Deus está nos dando o privilégio de alcançar o Brasil inteiro sem sair da nossa cidade. Vocês têm noção do que é isso? Que o Brasil está aqui, representado na nossa cidade, na nossa igreja. E eu estou pegando um recorte muito específico, a maioria deles, UTF-PR. Você quer alcançar outra cultura? Vai para a UTF, o Brasil inteiro está lá. E é um recorte só. Se a gente pensar nas dimensões da cidade, nos ambientes que as pessoas frequentam, Deus está nos dando a oportunidade de evangelizar o país sem mudar o nosso CEP. Isso significa uma atitude missional diante da cidade. Então, o que Deus está falando para nós? Faça da cidade o seu lar. Faça da cidade o seu lar. E seja um sinal de Deus na cidade. Segunda coisa, lembre-se que a cidade é o seu lar, mas não seu destino final. Olha comigo o versículo 10. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Esse é o paradoxo da missão, gente. Deus está falando, eu quero que vocês vivam aí.
Eu quero que vocês façam dessa cidade o lar de vocês. Eu quero que vocês participem dos dilemas socioeconômicos, ambientais e culturais da cidade, mas saibam que um dia vocês voltarão para a sua verdadeira pátria. Olha que interessante. Num primeiro momento, para um povo que se isola, para um povo que está alheio aos dilemas da cidade, Deus fala, faça da cidade o seu lar. E sabe por que isso é importante? Porque talvez você, como eu, ouviu por muito tempo que o papo dos cristãos dizia respeito a céu apenas. Veja, o céu é o nosso destino final, mas a fé cristã não é sobre céu. A fé cristã é sobre materializar o reino de Deus na terra e convidar o maior número de pessoas para ir para o céu. Isso muda tudo. Tem muitos cristãos que pensam que não, a gente não precisa se envolver com nada do mundo. A gente não precisa se envolver com empreendedorismo, a gente não precisa se envolver com políticas públicas, a gente não precisa se envolver com questões socioambientais, a gente não precisa pensar em empreendedorismo social, a gente não precisa formar cientistas políticos, engenheiros, e médicos, e arquitetos. Não, a gente não precisa se preocupar com a cidade, não precisa se preocupar com esse mundo, porque Jesus vai voltar, vai tudo queimar, então está tudo certo. Não é o que a palavra de Deus diz. Não é sobre isso que é a fé cristã. Mas ele diz, faça da cidade o seu lar, mas se lembre que ela não é seu destino final. É o que na missiologia nós chamamos de tensão dolorosa. Nós precisamos respeitar os valores da cidade, nós precisamos perceber os princípios culturais da cidade, mas nós não podemos assimilá-los indiscriminadamente. Na linguagem paulina, é quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, ele diz o seguinte, não sejam amoldados pelo padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Para quê? Para que possam provar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então são cristãos que amam profundamente as questões dessa terra, mas sabem o limite dos valores do reino e os valores dessa sociedade caída. Que percebem que nós precisamos assimilar muitas coisas, mas nós não vamos assimilar todas as coisas. E talvez a melhor figura para isso, tanto humana quanto bíblica, tanto política quanto bíblica, é a figura do embaixador. O que é um embaixador? O embaixador é alguém que representa a sua própria pátria a uma outra pátria. O embaixador, ele precisa ter essa profunda convicção de que ele tem uma missão. O embaixador, por exemplo, ele precisa ser bilíngue. Ele precisa ser capaz de se comunicar com o povo para o qual ele é enviado. Ele precisa falar a mesma língua. Ele precisa ser capaz de falar de uma maneira que as pessoas entendem. Às vezes, nós cristãos somos culpados de sermos inteligíveis. Ou culpados de falar alguma coisa, ou de não sermos inteligíveis. De falarmos alguma coisa que o povo não entende, de um jeito que o povo não entende. A gente fala uma linguagem, às vezes, assim, que é meio de gueto, que não comunica com aquilo que o povo está realmente pensando. O embaixador ele é capaz de se comunicar plenamente onde ele está inserido. Ao mesmo tempo, ele sempre tenta mostrar conexões e pontes culturais de onde ele vem e para onde ele está indo. Ou seja, ele está num lugar e ele está falando, olha, interessante, isso daqui me lembra a minha casa, isso daqui me lembra o meu povo. É interessante que vocês têm esse valor cultural, o meu povo também tem, veja, nós temos conexões, peculiaridades, familiaridades. Mas para ser um bom embaixador, ele jamais pode esquecer-se da sua missão, que é, ele está naquele país com o propósito de representar os interesses da sua própria pátria. Pensa comigo, imagina um embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Ok? Ele vai para lá e ele vive o American Dream. Ele vive o sonho americano. Gente, tudo funciona lá. E aí, nesse caso não é complexo de vira-lata não, é que a coisa funciona mesmo. Em todos os lugares? Não, mas assim, você olha meio de longe, parece que tudo funciona e parece que tudo funciona melhor do que aqui. E aí o cara fica lá 2 anos, 4, 8, 10 anos. Acaba o seu tempo de missão diplomática. E então o Itamaraty entra em contato com ele e fala, você precisa voltar. Ele fala, não volto, não vou voltar não.
Você fala, não, como assim não vai voltar? Ele fala, não, eu estou bem aqui. Ele fala, não, ok, você está tão bem que você cumpriu sua missão, agora você volta. Aí ele fala, não, eu sou americano agora. Eu falo, não, rapaz, você não entendeu. Não, é para você ser um brasileiro que se comunica nos Estados Unidos, defendendo os interesses da nossa nação, não é para você se tornar um americano. Ele fala, não, inclusive eu estou renunciando à minha nacionalidade brasileira, estou pegando o green card, está tudo certo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tragédia. Tragédia. Ele tinha que entrar na cultura. Mas ele não poderia perder seus próprios traços culturais ao ponto de se entregar totalmente a uma outra cultura. Esse é o chamado cristão. Nós observamos a cidade e nós percebemos os movimentos da cidade e nós encarnamos alguns valores da cidade. Mas nós não nos tornamos exatamente como todos na cidade. Porque o povo de Deus é uma comunidade de contraste. É um povo que está na cidade, mas vem de outra, e vai voltar para lá um dia. É um povo que age com missão e com propósito. É um povo que tem destino, porque tem origem, e, portanto, entende por que está ali. Sabe de onde veio, sabe para onde vai, por isso entende seu real significado. É um povo que não ambiciona o que todo mundo sem Deus ambiciona. É um povo que não ama todos aqueles que não conhecem a Deus ama. É um povo que não faz um projeto de vida assim como qualquer outra pessoa que não conhece a Deus faz seu projeto de vida. É uma comunidade de contraste. Então, por mais que você vive na cidade, você não assimila todos os traços da cidade, porque a sua verdadeira cidadania está na cidade celestial. E porque na história bíblica, o povo de Deus, preste atenção nisso, sempre foi um povo peregrino. É um povo que está, mas que não pertence. É um povo que permanece e cria raízes e faz das cidades os seus lares, mas sabe que vem de uma outra pátria. Sabe que se comporta por outros valores. Sabe que está enraizado em outros princípios. Mais ou menos assim é quando Jesus fala sobre igreja, e ao falar de igreja ele usa a imagem de uma cidade, sobre o monte. É um povo de destaque, é uma comunidade luminosa, que brilha a luz em meio à escuridão. A cidade sobre o monte não é o que ela tem que se tornar, é o que ela é. Ou ela cumpre sua função, ou ela não tem razão de existir. Não é a igreja que a gente vai se tornar, é materializar a igreja que a gente é. Não é o que a gente precisa fazer para ser alguma coisa, é como a gente pode se comportar diante do mundo para mostrar a ele a quem nós pertencemos. É uma cidade sobre o monte, impossível de ser ignorada, como nós cantamos, clareou. Quem esconderá o nosso amor? É impossível, impossível de ser ignorado. A igreja é a comunidade dentro da cidade que promove valores adversos. Por exemplo, talvez as nossas sociedades são pautadas pelo individualismo, a igreja oferece pertencimento. Para um mundo solitário, a igreja é uma família. Talvez a sociedade oferece narcisismo, a gente oferece altruísmo. Talvez a sociedade tenha uma mentalidade de consumo, a igreja é esse povo de partilha e generosidade. Então, eu te pergunto, como seria a cidade, a nossa cidade, se ao invés de apenas nos aproveitarmos dela, nos entregarmos por ela? Se nós abandonássemos uma cultura extrativista que permeia a história da nossa cidade e assumíssemos uma postura abençoadora? E se nós, tal como Paulo Júnior nos falou nessa quinta-feira para quem estava aqui, aquele diálogo de Jesus e a mulher samaritana, se você soubesse o que Deus já te deu. E se nós verdadeiramente soubéssemos não aquilo que nos falta, mas o tanto que a gente já tem para oferecer? E se nós vivêssemos não como gente que tem sede, mas gente que se tornou fonte? E se nós vivêssemos não a partir de nossas carências, mas se nós fôssemos resposta para as carências daqueles que ainda não encontraram com Jesus, como seria a nossa cidade? São essas perguntas que a gente tem que fazer.
Porque muitos desejam autorrealização, autossuficiência, mas o reino fala sobre autonegação e autossacrifício. Por exemplo, um dos valores da nossa sociedade é o hedonismo, é o prazer pelo prazer. Quando se fala de sexo, não se fala de compromisso, se fala de prazer. E é óbvio que sexo envolve prazer, mas falar de sexo apenas no mérito do prazer é fazer do outro objeto da minha gratificação. É usar pessoas para o meu prazer. É desumanizar um outro ser humano, que foi, inclusive, criado à imagem e semelhança de Deus. Alguns vão dizer, nossa, mas a fé cristã é um tanto retrógrada. Nós estamos no século XXI. Que história é essa de que a relação sexual ela é apenas no casamento? Meus irmãos, isso não é retrógrado, isso é libertador. Porque a ética cristã está dizendo o seguinte: não olhe para sexo apenas como algo que você utiliza do outro. Não olhe para o sexo como algo desumanizador para o seu prazer. Olhe para o sexo como algo sagrado, que deve ser compreendido no leito conjugal. Entre um homem e uma mulher que diante de Deus, diante de um sacerdote e diante de seus amigos e familiares, disseram, eu me comprometo com você até o fim dos meus dias. Isso é retrógrado? Isso é revolucionário. Não se entregue a pessoas antes desse compromisso e não se entregue a pessoas fora desse compromisso. Viva plenamente a felicidade que envolve o prazer na intimidade de um comprometimento mútuo, onde você diz para um outro homem, para uma outra mulher, falando aqui de sexo oposto, mas é bom pontuar hoje em dia, e você olha para essa pessoa e você fala assim, eu quero dedicar minha vida a você. Ou como Tim Keller diria, você ainda não é tudo o que você pode ser, mas quando você se tornar, eu quero estar lá no final da jornada e contemplar tudo o que você se tornou. Eu vejo em fé o que você pode ser e eu quero fazer parte disso. O casamento visto de maneira belíssima, através não da utilização de pessoas, mas através do compromisso. Isso, meus irmãos, é ser uma comunidade de contraste. É imprimir na cidade um valor que está em desuso cada vez mais na cidade dos homens, mostrando na cidade dos homens que nossos valores vêm da cidade de Deus. A sociedade diz, eu primeiro, e eu estou disposto a sacrificar qualquer um em prol do meu bem. Os valores do reino diz, você primeiro, e eu estou disposto a me sacrificar pelo seu bem. Mas como é que a gente vive assim? Número 3. Amem e sirvam a cidade. Olha comigo o versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Essa orientação é um escândalo. Sabe por quê? A orientação padrão do Antigo Testamento, de Deus para o seu povo, era o seguinte, orem pela paz de Jerusalém. Orem pela prosperidade de Jerusalém. É o povo judeu orando pelo povo judeu. É Israel orando por Israel. Mas agora, Israel é levado por um povo ímpio, cruel, que mata, que escraviza, que os exilou, que os deportou, e Deus diz para eles, orem pelo bem dessa cidade e desse povo. Orem pela paz, orem pela prosperidade. E aí ele diz, porque se a cidade prosperar, você também vai prosperar. De repente nós vamos gostar de um texto como esse, porque a gente olha, ok, então eu entendi, eu vou fazer o bem para a cidade, porque se a cidade for bem, a minha vida fica melhor. É verdade, eu não vou te iludir, é verdade, é isso. Mas é muito mais do que isso que o texto está dizendo. Porque a motivação de um filho de Deus não é ganância. A motivação de um filho de Deus não é fazer o bem para o outro, para que esse bem volte, embora seja verdade que tudo quanto o homem plantar, ele também colherá. Sim, é a lei da semeadura, sim, é verdade. Mas veja que Deus parece que coloca um dispositivo aqui que nos protege do nosso próprio coração. Porque é o seguinte, quando eu penso assim, ok, eu quero ganhar muito dinheiro. E se o jeito de eu ganhar muito dinheiro é todo mundo ganhar muito dinheiro, então eu quero que todo mundo ganhe muito dinheiro, porque aí eu ganho muito dinheiro também.
Essencialmente não tem nada errado, mas é muito mais do que isso. Aliás, vale dizer que prosperidade aqui não está falando apenas de prosperidade financeira, é vida plena, é vida harmoniosa. Prosperidade espiritual, de saúde, de família, de contentamento, é vida plena. Mas Deus diz o seguinte: ao invés de nós simplesmente fazermos algo pela cidade para que ela melhore e nossa vida melhore, volto a dizer, embora isso seja uma máxima verdadeira, Deus diz o seguinte: ore pela paz e prosperidade da cidade. Se Deus apenas falasse, trabalhe pela paz e prosperidade da cidade, estava fácil. Não me entenda mal, a gente não precisava nem de Deus. A gente só precisava de planos e de disciplina. Porque é possível você ter cidades maravilhosas em um contexto altamente secular. Certo? Europa é um continente pós-cristão, belíssimo. Você vai para alguns países, algumas cidades, economicamente fantásticas, índices de educação maravilhosos, índices sociais incríveis, e isso não necessariamente reflete uma conduta cristã dependente de Deus. Então Deus não está falando trabalhe para o bem da cidade apenas, Deus está dizendo ore. Porque para trabalhar a gente depende de nós, para orar a gente depende de Deus. Ore pela paz e pela prosperidade da cidade. Não depende apenas de você. Depende primeiramente de Deus. Para apenas buscar a prosperidade da cidade, basta ser pragmático. Para orar pela prosperidade da cidade, precisamos depender de Deus. E conforme nós oramos pela cidade, um milagre acontece, meus irmãos. Nosso coração se volta para ela. Nós vivemos isso. Eu vivi isso. Conforme você passa a ler, a estudar, a orar, não de modo conceitual apenas, Deus abençoa Campo Mourão, mas quando você começa a entender e orar por questões específicas, e quando você ora, você vê alguns rostos, você vê alguns ambientes, você vê alguns lugares, o teu coração é movido para aquilo. Ore pela nossa cidade, e certamente o nosso coração vai ser voltado completamente para ela. Caminhando para o encerramento, essa semana eu tive a conversa com um amigo, um colega, alguém que é filho dessa cidade, que constituiu família nessa cidade. E aí nós estávamos conversando até que a gente chegou a um ponto, não sei se todos sabem, eu não sabia, Campo Mourão tem uma peculiaridade interessante. É o encontro da Mata de Cerrado com Mata Atlântica. Aqui é o encontro. Você tem coisas, por exemplo, eu descobri que tem pequi aqui em Campo Mourão. Sabe pequi? Que só tem no Goiás e em Campo Mourão. Então, é o encontro. E o porquê que isso é interessante? Porque aí eu fui conversar com uma pessoa sobre esse encontro das matas. Que é a Mata Atlântica, ou seja, a partir daqui vai ficando mais perto do mar, e a Mata de Cerrado, que é uma coisa mais para cima. Eu falei com um cara aí, doutor em meio ambiente, ele explicou mais ou menos como que era no Brasil, a coisa mais quente, foi ficando mais fria, aí ficou mais quente, aí mudou, enfim. E eu estou conversando com esse cara. E lá pelas tantas a gente começa a falar sobre isso. Você sabia de tal coisa? Não, sabia. Você sabia que tem uma unidade de conservação ambiental dentro da cidade de Campo Mourão para preservação de Mata de Cerrado? Ele falou, não só sabia, como eu vou lá todo mês tomar café com meus amigos. Você sabe por que Campo Mourão? Campo é uma maneira simples de dizer que eles vinham, andavam, viam rios, florestas, matas, e aí não é assim, Mata Mourão, é Campo Mourão, vegetação de cerrado. Campos de Mourão. Mourão era o governador de São Paulo que tinha regência sobre o estado do Paraná, naquela época. Então, tudo que descobriam, o cara se chamava Mourão, tudo era do Mourão. Então, Campos do Mourão, Mata de Cerrado. E aí eu fui lá. E aí eu conversando com esse amigo, ele falou, eu vou lá todo mês. E aí a conversa engatou, foi para um outro canto, e ele é um cara que se preocupa com o meio ambiente. Ele falou, então, eu já plantei mais de 600 mudas nessa cidade, 600 árvores. Projeto pessoal, recurso próprio. Ele falou, eu estou com mais 500 prontas.
Só que tem uma dificuldade, é um processo muito burocrático. A Copel tinha viveiro de mudas, não tem mais, agora você tem que ir na prefeitura, paga uma guia, R$15, pega um papel, leva de novo, possibilita aquilo, aí você vai procurar muda e também não tem muita muda, tem que querer muito plantar muda nessa cidade, ele falou. E aí a gente estava falando sobre como talvez, a gente poderia pensar isso juntos e ajudá-lo nesse processo. E aí sabe o que é interessante? Ele falou, o problema não é o dinheiro, o problema é nós termos acesso para fazer isso. Sabe por quê? Porque o que encanta e apaixona o coração dele, pode não ser o que encanta e apaixona o seu, mas o que encanta e apaixona o coração dele na cidade é meio ambiente e reflorestamento. Porque ele falou, é possível fazermos coisas sustentáveis, ou seja, cuidar do meio ambiente e ainda realizar coisas que são lucrativas, economicamente viáveis. Que às vezes parece que é uma dicotomia, parece que ou a gente cuida ou a gente ganha dinheiro, dá para fazer os dois. Sustentabilidade é o mote do momento. E se você acha que isso não tem nada a ver com fé cristã e acha que não tem nada a ver com cidade, basta você ler Gênesis de novo. Você precisa ler Gênesis e lembrar que o primeiro mandamento de Deus a Adão é simples. Ele diz, cuide e cultive o jardim sobre o qual te coloquei. É possível exercer cuidado e cultivo. É possível preservar e é possível avançar. A gente tem que pensar como. Por que eu digo isso? Porque para alguns é meio ambiente, para outros é educação, para outros é empreendedorismo. É por isso que a gente precisa orar. A gente precisa começar orando. Deus, o que o Senhor quer fazer nessa cidade? A gente começa a orar e ao orarmos nós começamos a amar. E ao amarmos nós começamos a servir. E ao servirmos nós estamos encarnando. Eu nunca vou me esquecer, eu estava num grupo de pastores e tinha um pastor que estava nos mentoreando. Um dos meus amigos falou, ô pastor, o que Jesus fez assim nos primeiros 30 anos da vida dele? Eu nunca tinha ouvido uma resposta tão simples e tão genial. Ele disse, encarnou. O que Jesus fez nos primeiros 30 anos de sua vida? Porque você sabe que Jesus inicia seu ministério aos 30, termina nos 33. A gente pensa assim de modo pragmático, se ele fez tudo isso em 33 ele podia ter feito bem mais. Mas Jesus não estava preocupado em fazer, Jesus estava preocupado primeiro em encarnar. Entender a cidade, entender o povo, entender os movimentos. Habitar lugares, conhecer pessoas, aprender profissão. Jesus era carpinteiro. Produzir. E aí sim, homem feito, homem formado, com consciência de povo, de propósito e de cidade, ele fala, ok, agora eu inicio o meu ministério. E, inclusive, ao olhar para a sua cidade objeto de missão, ele chora. Veja bem, como esse é um tema fundamental nas Escrituras. Jesus olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Eu quis acolhê-lo como uma galinha acolhe seus pintinhos, mas você não me deixou. Jesus chora pela cidade. Porque quando Jesus olha para a cidade, ele vê uma multidão de ovelhas sem pastor. Ele percebe gente fazendo um monte de coisa, mas que está perdida e que precisa de propósito. Por isso ele lamenta, mas também por isso ele envia seus discípulos. Não existe envolvimento real à distância. É por isso que, tal como Jesus, a gente precisa encarnar. Diferente dos judeus que se isolam, a gente precisa entrar nos dilemas da cidade. A gente precisa viver como Jesus viveu. Não bastava Deus amar de longe, perdoar de longe, não dava para morrer de longe. O Verbo tornou-se carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como de um unigênito. Ele sentiu nossas dores, foi tentado como nós somos tentados, sofreu nossos males, para que pudesse ser um Deus que se compadece daquilo que nós vivemos, para que pudesse ser um Deus que não imagina o que a gente sente, mas sabe exatamente o que a gente sente, porque Ele também, tal como nós, passou por todas as coisas. Portanto, se houvesse uma conversa cósmica e o Deus Pai olhasse para o Filho, talvez Ele diria alguma coisa mais ou menos assim, filho, você pode ficar aqui e ficar em paz. Mas se você buscar a sua paz, eles morrem. Qual é a alternativa, Pai? A alternativa é você ir. É você se envolver.
E aí você vai morrer. Só que eles vão ter paz. Jesus Cristo podia ter paz. E nós poderíamos ter morte. Ele escolheu abrir mão da sua paz e acolher a morte, para que a nossa alma fosse pacificada. Portanto, em qual área você precisa entregar a sua vida para que outros possam viver melhor? Espiritualmente falando, socialmente falando, economicamente falando, educacionalmente falando. Qual área da cidade te incomoda? Qual dor da cidade você deseja curar? Em que tipo de mundo você gostaria de viver? A dor que te incomoda é a dor que Deus te chamou para curar. Portanto, a pergunta é, a partir de hoje, não apenas conceitualmente, o que você vai fazer para mudar essa realidade que te incomoda? A gente vai ter trabalho de casa essa semana. Você vai orar e você vai perguntar para Deus: Deus, isso aqui é uma área que me fere profundamente. Deus, eu não consigo ver crianças marginalizadas. Deus, eu não consigo ver idosos morrendo nos postos de saúde por falta de dignidade. Deus, eu não consigo ver uma cultura que não gera cuidado com o meio ambiente. Deus, eu não consigo ver a injustiça nessa cidade. Deus, eu não consigo lidar com o fato de que algumas pessoas não têm acesso à educação de qualidade. Ore sobre isso. Ore sobre a paz da cidade. Ore sobre a prosperidade da cidade e passe a buscá-la. Porque aquilo que te dói, certamente, Deus quer usar a sua vida e a nossa vida como comunidade para curar essas dores. Assuma seu papel nessa história. A redenção só foi possível porque o Filho de Deus se revelou ao mundo e se entregou por ele. E hoje a palavra de Deus diz que a natureza está clamando pela revelação dos filhos de Deus. A natureza sofre até que os filhos de Deus se revelem. Então, meus irmãos, haja no poder do Espírito de Deus, não na sua força, mas haja no poder do Espírito de Deus, na autoridade de Cristo Jesus. Assuma o papel na história que Deus quer escrever nessa cidade. Em nome de Jesus, essa cidade vai ser melhor porque o povo de Deus está aqui. Em nome de Jesus, essa cidade vai ser mais justa porque o povo de Deus está aqui. Essa é a nossa oração.